tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento e esse é o Imparcialmente Santista. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você tá realmente aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Nesse ano a gente tá chegando a quase 12 mil inscritos, isso é incrível. Acho que eu comecei o ano de 2019 com 3 mil, 2 mil inscritos e eu amo poder passar o que eu mais gosto pra vocês, que é futebol, que é Santos, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo jovem, né, totalmente fora do estereótipo dessa coisa ridícula que a gente ouve sobre o torcedor santista, que diminui, que só pode ser um cara velho, um cara que é conservador, que não sabe mais de nada. Então eu fico muito feliz que tem quase 12 mil pessoas que me ouvem e que gostam de usar esse espaço, não só pra me ouvir, mas pra comentar. Eu vejo que os comentários aqui embaixo são muito legais, vocês sempre conversam entre vocês, colocam suas ideias, eu respondo, eu dou um coraçãozinho, eu falo com vocês. Tem gente que faz crítica, eu respondo, e daí eu vou melhorando, né? No último vídeo, muita gente falou pra eu falar com mais calma, tava falando muito empolgada, então vou tentar falar com mais calma. Pode deixar tudo que vocês escrevem aqui embaixo, eu leio e eu vou passar para os próximos vídeos. Eu fico muito feliz que não só sou eu falando com vocês, a gente faz uma comunidade de gente interessada pelo Santos, apaixonada pelo Santos, que sabe muito de Santos e que sente falta de ter um ambiente especializado, né, no nosso alvinegro, nesse time gigantesco que é tão menosprezado pela mídia. Então eu fico muito feliz de sermos quase 12 mil inscritos. Espero crescer aí, chegar a 20 mil inscritos esse próximo ano. Eu tenho certeza que a gente vai crescer e vamos crescer juntos. Mas para isso, né, para agradecer esse 2019, eu tô aqui com o meu próprio canal, aqui aberto, né, e eu vou ver os meus vídeos desse ano, vou conversar com vocês sobre o que a gente passou. E a gente começou o ano com aquela vinda de veio ou não Sampaoli, se vocês lembram, poderia ser mais uma gafe, né, uma grande gafe desses times que querem trazer Ibra, que querem trazer times que vêm jogadores depois que querem trazer jogadores, no caso, né, gigantescos, que daí não vem e fica aquela piada pra sempre. Quando existia esse negócio de Sampaoli, me deu muito nervoso, porque existia a conversa, existia a fofoca, mas não existia fatos ainda, não existiam fatos. Quando ele chegou, eu fiquei muito feliz, e feliz também por ver que era um cara que precisava do Santos, né? Não era só um cara que simplesmente estava vindo pra cá e que poderia fazer qualquer tipo de trabalho. O Sampaoli alavancou a carreira dele com o Santos. Ele sabia que ele iria para um campeonato, um dos mais competitivos do mundo, que ele disputaria, mesmo sem disputar Libertadores, ele disputaria a Copa do Brasil, ele disputaria o Campeonato Brasileiro, disputaria mesmo o Paulista, e que se ele fosse bem, ele ganharia sim uma representatividade. Porque a gente às vezes pode ver o Santos de outra forma, mas o Santos pro mundo ainda é o Santos de Pelé. Eu, sinceramente, acredito que a gente pode muito mais do que ser o Santos de Pelé. A gente tem muita história depois disso e a gente vai crescer muito ainda sobre isso. Mas hoje ainda somos o Santos de Pelé, somos o Santos de Neymar e para nós santistas até, né, o Santos de Robinho. Mas eu sei que a gente pode ser muito maior que isso. O Santos é muito grande e foi incrível chegar um treinador estrangeiro e falar que era um sonho para ele treinar o nosso time, estar no templo, né? Estar ali na Vila Belmiro, e eu acho que isso dá uma sobrevida. Muito parecido com o discurso do Rodrigo, né? Que ele tinha sobre o Santos, esse amor pelo Santos, né? Não só pelo trabalho que ele tá jogando agora, pelo time que paga o salário dele, mas por ser o Santos. Isso é incrível. E bom, começou assim, né? Com o Sampaoli. E depois a gente... Nossa, foi um começo bem complicado. O Santos foi o último time a contratar alguém esse ano. E a gente perdeu logo de início, né? Bruno Henrique e Gabriel. Foram perdas sentidas. O Gabriel, eu já disse aqui várias vezes, não acho que ele foi mercenário. O Santos não conseguiria pagar 1 milhão. O Gabriel, eu achei ridículo o que ele fez, não vou negar, com o negócio da coxa, de mostrar a coxa. Mas, por outro lado, ele sempre foi muito competente dentro do Santos. Nunca fez corpo mole, ele sempre jogou o que ele sabe muito bem de bola. Sinto falta, traria novamente no Santos, encaixaria perfeitamente, mas eu não julgo o Gabriel pelas escolhas dele, até porque o Santos não tinha condições de dar 1 milhão para ele por mês. O Bruno Henrique, por outro lado, é outro caso. Para mim, entra naquela lista de Lucas Lima, Zeca e outros jogadores ingratos, né? O Bruno Henrique, ele parou de jogar no meio do ano passado. Eu sei que existiu um negócio dos olhos dele, né, do olho dele, mas ele não queria jogar no Santos, né? Ele andava em campo, ele mais tomava cartão amarelo do que fazia gol ou fazia qualquer coisa. Então a gente viu que o pique dele no Flamengo não era questão simplesmente de condição física, era vontade. Isso me magoou um pouco. Então eu não acho que o Bruno Henrique fez falta esse ano, porque
não é o Bruno Henrique do Flamengo que estaria jogando no Santos. Era um Bruno Henrique acomodado, era um Bruno Henrique sem vontade de estar na Vila Belmiro, sem dando o devido valor à Vila, que é uma coisa que eu acabei de falar, que foi incrível quando o São Paulo chegou e disse exatamente isso. O Santos começa muito bem, né? Um 4-0 aí com o São Bento, e aí teve um Sansão, Bragantino, teve inúmeras coisas. Eu acho que a gente teve as goleadas, né? Tivemos as goleadas no começo do ano, goleadas aí contra o Botafogo, contra o Ituano, mas eu acho que são goleadas que fizeram aprender, a gente aprendeu muito com elas. O time, a gente percebeu que principalmente às vezes quando o outro time começa e faz o gol, o time ficava muito assim, a gente demorou pra conseguir virar o jogo, né? O mesmo Santos sendo o time da virada, o time do amor, ele demorou pra demonstrar isso em campo. E aconteceu essas duas goleadas que foram terríveis. Pra mim, é claro, a pior goleada do ano é contra o Palmeiras. Acho que é um dos meus vídeos mais vistos, infelizmente. Que foi um vídeo que eu fiquei desolada, né? A gente tava com o Rodrigo em campo, o Rodrigo no banco. Em campo, né? Assim, no jogo, mas no banco. Foi um dos maiores erros do São Paulo esse ano. Ainda Rodrigo ir embora também, eu acho que foi uma coisa muito sentida pra nós. Um baita jogador, um baita homem. Eu espero tudo de melhor pro Rodrigo, porque realmente ele é um cara sensacional. Então a gente começa esse Paulista sem muitas expectativas, mas o Santos normalmente vai bem no Campeonato Paulista. Normalmente é um time que liga e se importa com esse campeonato. Por mais que todo mundo chame de Paulistinha, é só Paulistinha pra quem tá desclassificado, é só Paulistinha pra quem perde. Na hora de jogar, na hora de estar ali no Clássico, na hora dos pênaltis ali contra o Corinthians, eu tenho certeza que pro corintiano não era um Paulistinha. E o Santos perde o Campeonato Paulista, eu não gosto de falar que caiu em pé, porque cai da mesma forma, é derrota da mesma forma, ninguém vai lembrar daqui a 10, 15 anos que o Santos jogou muito bem, vai lembrar de quem foi o campeão. Mas o Santos sim faz um bom jogo, a torcida do Santos esse ano compareceu nesse jogo, né, 40 mil pessoas no Pacaembu, um jogo incrível, e a gente sai do Paulista, não simplesmente caiu em pé, mas sai motivado, sai com um ar de tipo, podemos fazer algo no Brasileiro, o São Paulo está encaixando. Depois, né, mesmo começando o Campeonato Brasileiro, a gente tomando esses 4-0 do Palmeiras, mas eu acredito que o Santos via que alguma coisa estava dando certo naquele time. E, até comentando sobre isso, a gente via como o São Paulo foi feito pro Santos, né? Em qual outro time que, se ele tivesse tomado 3 goleadas, teria mantido ele, saindo uma pro rival? Então, e nesse momento a gente já tinha sido desclassificado na pior desclassificação do ano, que foi contra o River. Pra quem não lembra, o River tinha acabado de voltar das férias dele, era um time totalmente desorganizado, e a gente acaba indo jogar num Pacaembu sem ninguém, por conta da punição que a gente tem da Conmebol, até esse ano ainda, na Libertadores. O primeiro jogo vai ser sem torcida ainda, por conta daquele jogo contra o Independente, né, aqueles 3-0, que vocês, todo mundo tava tão bravo, aconteceram pessoas tiraram o banco, destruíram o Pacaembu, e ainda por isso a gente tá punido, né, então fomos punidos, provavelmente não perderíamos o jogo contra o River se tivesse torcida, mas a gente perde contra um time, não digo pequeno, mas um time que não queria aquele jogo, né, um time que ficou amedrontado quando viu que jogaria com o Santos, e foi uma derrota, assim, que era uma competição que é difícil ter certeza no futebol, mas a certeza que eu tenho é que a gente faria uma boa competição, que chegaria ao título, não tem como a gente saber, mas que faria uma boa competição. Então, o São Paulo já tinha tido, né, as três goleadas e sido eliminado contra o River e contra o Corinthians, e mesmo assim a torcida, né, continuou. Até que começa o campeonato, né, a gente começa bem o campeonato, o Santos começa ganhando do Grêmio, né, um 2-1 que a gente fica super feliz. Começa o campeonato logo, Grêmio. E aí a gente já tem esse receio aí de jogar contra o Grêmio, faz um bom campeonato, ganha fora de casa, e uma das coisas melhores desse ano aí foram a quantidade de vitórias fora de casa, né? O Santos perdeu uma vez em casa, que foi o 3-0 contra o Grêmio dentro de casa. O resto o Santos ganhou ou empatou todas as partidas dentro de casa, e eu acho que foi uma das melhores, além de ser 74 pontos aí, a melhor pontuação que o Santos já fez na era de pontos corridos com 20 times, o Santos foi muito bem fora de casa. Eu acho que realmente o Flamengo estava acima, muito acima dos outros times. Não daria, mesmo que o Santos tivesse não empatado com o Atlético Paranaense, não perdido contra o Fortaleza, não teria como alcançar o Flamengo. Mas o Santos fez um baita de um campeonato brasileiro. Acho que
tiveram vários bons jogos aqui. Tô vendo aqui com vocês todos os jogos. A gente fez bom jogo contra o Corinthians depois, fez um jogo perfeito contra o Palmeiras na volta, fez um jogo bom contra o São Paulo. A ida foi muito boa contra o São Paulo, a gente arrasou naquele jogo no Pacaembu. Depois a volta foi o começo da decadência ali do Santos, né? Tem aquele jogo ruim contra o São Paulo, tem o Gustavo Henrique sendo expulso no jogo contra o Cruzeiro, aí depois acho que veio a Fortaleza, e depois veio o Atlético Paranaense. Foi uma sequência bem complicada do Santos, mas o Santos estava indo muito bem, tanto que há 5 meses atrás a gente estava ali no topo, ficamos algumas rodadas no topo do Campeonato Brasileiro, coisa que o Santos não conseguia faz muito tempo. Depois veio, né, o que eu acabei de falar. Vieram aqueles jogos bons, né, Goiás e Avaí, e depois vieram esses jogos complicados que realmente não foi muito bom. E tiveram as contratações, né, esse ano a gente teve inúmeras contratações, desde Cueva, Aguilar, Avenuto, a Lua Pérez, a Evandro, a Uribe, a Everson, meu Deus, foram inúmeras contratações. Então eu acho que a gente passou aí por um momento de adaptação dessas contratações desse ano. Felipe Jonathan, Jorge, foram muitos novos nomes aí no Santos. Alguns vão se manter para o próximo ano. Acho que eu posso fazer um vídeo só sobre as contratações desse ano, quem vai, quem fica e quem a gente realmente precisa, né? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. E aí chega ali na Copa do Brasil, infelizmente a gente cai contra o Galo, um jogo ruim, né? O Galo, que era um dos times mais fracos que a gente poderia ter pego, desde Flamengo a Palmeiras, a gente poderia ter pego outros times mais fortes, né, mais embalados. A gente pega um time mais acessível, consegue perder em casa no Pacaembu novamente, né, a sombra do Pacaembu esse ano. Mas é como eu sempre digo, Pacaembu não tem culpa de nada. Pacaembu não jogou, né? Quem jogou foi o time do Santos. Então acho que a gente tem que parar de culpar um pouquinho o Pacaembu. E nesse meio tempo chega o Paulo Tuori, né? Fica muito feliz com a chegada dele. Eu acho que o Santos se profissionalizou muito com a chegada do Paulo Tuori. E basicamente a gente joga novamente com o Cruzeiro no fim, 4-1 contra o Cruzeiro, tem o jogo com Fortaleza, né, fora de casa, que acaba sendo outra derrota, e depois a gente tem um jogo terrível, né, um jogo feio. Os últimos jogos do Santos acabam sendo mais feios, contra o Atlético, fora de casa, e no final a gente termina com chave de ouro com um jogo perfeito contra o Flamengo. Pra mim, o balanço do Campeonato Brasileiro, muito bom, né, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo o que foi o melhor e o pior desse ano pra vocês. O melhor foi a força do Santos fora de casa. E o pior foi como o Santos não conseguia segurar resultado, principalmente dentro de casa. Acho que a gente mudou um pouco o patamar desse ano. Eu saio com saldo positivo. Eu acho que agora a gente já perdeu o Jorge, a gente perdeu o Vitor Ferraz, a gente tá perdendo alguns jogadores, mas Gustavo Henrique também, que tá no Flamengo. Mas eu tenho certeza que o time está estruturado e que se não fosse esse ano com o São Paulo, ele talvez não chamaria a atenção de Gesualdo Ferreira para o ano que vem. As minhas expectativas para o próximo ano são boas, a gente está em grandes campeonatos, a gente tem um grande técnico, um técnico que está animado com o Santos, né, que quer ir ser campeão no seu 4º continente, e eu estou muito, muito feliz com isso. Acho que é isso, gente. Um paulista que daria para ser campeão, uma Sul-Americana péssima, uma Copa do Brasil regular, e um Campeonato Brasileiro brilhante do Santos. Esse ano realmente eu acho que o saldo é bem positivo. Para quem não acreditava aí, para quem chamava a gente de 26ª força, o Santos foi muito bem. E essa foi a minha retrospectiva desse ano. Muito feliz pelo ano de 2019, muito feliz por você inscrito e por todos os inscritos que virão. Então, fica ligado que eu vou gravar um vídeo, agora fiquei com vontade também, de gravar um vídeo sobre as contratações.